Bom dia a todos. Nossa, hoje eu estou hiper atrapalhado, abri em cima da hora. Espero que todos estejam me vendo aí. É um prazer estarmos todos juntos novamente. Ontem foi muito intenso aí o nosso dia. De manhã, um tema que a gente abordou aqui, você sobre vaca de presépio, com a presença do Jorge Antônio Ouro. E depois à noite a sequência do nosso programa, os elementais artificiais, né? Nossa, foi muito complexo. Para mim, eu tenho que assistir aquilo mais algumas vezes para eu pegar o espírito da coisa. Então, bom dia Lisa, Rafael, Cleonice, Flávio Mota, Walter Santos, Fernanda, Valdir Gabriel, Rosângela, José Carlos, Márcia Carromber, Mirela, Luciano, André Simone, Edu Mendes, Rodrigo, o Udobu, Marli, Snooki Bip, Tiki Cakes e assim vai, esses nomes estranhos que a gente, apesar de ensinar, alguns não mudam. Muito bem. O tema que se apresentou para mim ontem à tarde, inclusive, logo depois que o Jorge saiu daqui, e quais serão os próximos temas? Já tem até dois na cabeça, não vou dizer quais são, só vou dizer o de hoje, claro que todo mundo já sabe, que é causa e efeito. Ok, o prédio cai de tanta batida de porta aqui de incêndio. Só que eu quero abordar o causa e efeito hoje com vocês, não da forma que todo mundo conhece. Porque se fosse assim, você não precisa ficar fazendo vida inteligente e interativo, porque é tudo igual, a mesma opinião dos outros, o mesmo ponto de vista dos outros, e não é esse o escopo do vida inteligente e interativo. Nós temos que abordar as questões do vida inteligente e interativo por um outro prisma, por um outro ângulo, por uma outra visão, senão não teria sentido. Então, hoje, bom dia Ednilson, hoje nós vamos abordar de algumas formas diferentes. Claro que não se pode descartar absolutamente nada, nós não estamos descartando absolutamente nada, cada um fica com a sua visão sobre causa e efeito. Mas nós vamos ampliar um pouquinho essa visão, sobre causa e efeito, porque hoje todo mundo fala de causa e efeito, e karma, é karma, e nós temos que começar a falar de Dharma, Dharma. Karma, deixa pra lá, todo mundo sabe que tem. Nós não estávamos falando de elementais ontem, então a palavra karma assim seria quando toda vez que a gente fala isso é questão do karma, isso é questão do karma, isso é questão do karma, nós estamos aludindo tudo, jogando a culpa tudo no karma, então é problema do karma. Nós não temos nada a ver com isso, pelo menos conscientemente hoje, mas são coisas que nós fizemos em outras vidas e que a gente não recorda, é coisa do karma, Precisa ter karma para ficar aguentando esse tipo de conversa, Então, assim sendo, vamos dar uma olhada no que eu preparei aqui, no que eu consegui achar para vocês. E hoje nós vamos começar o programa vendo o ponto de vista do sexto princípio hermético, que é o princípio da causa e efeito, por coincidência. Então o sexto princípio hermético diz o seguinte. Bom dia, Cris. É bom que a porta da sala está sempre aberta, Pode entrar e sair, não tem problema nenhum. Toda causa tem seu efeito, todo o efeito tem sua causa. Tudo acontece de acordo com a lei. Isso que eu gostei, isso que é bom, por isso que é bom a gente falar sobre o princípio hermético da questão. O acaso é simplesmente um nome dado a uma lei não reconhecida. Há muitos planos de causalidade, porém nada escapa à lei. Neste princípio, existe a verdade de que há uma lei para todo efeito e um efeito para toda causa. Eu li errado. Nesse princípio, existe a verdade de que há uma causa para todo efeito e um efeito para toda causa. E o Kybalion nos ensina também que nada acontece sem uma razão, mesmo que nós a desconheçamos, pois tudo é dominado pela lei. Para nos elevarmos acima da lei de causa e efeito, é necessário muito estudo, muita meditação
e a compreensão profunda de todos os princípios herméticos que fazem do iniciado um verdadeiro mago. Isso a gente vem falando há muito tempo aqui sobre como ser um verdadeiro mago, né? As massas do povo são levadas para frente, seguindo os desejos e vontades dos outros, do coletivo, onde as causas exteriores se tornam mais importantes do que a vontade própria. As massas agem coletivamente, como agem os animais de uma mesma raça ao se comportarem da mesma forma que seus irmãos. O verdadeiro iniciado deve elevar-se acima da massa, exercitando a sua vontade para poder exercer o seu livre-arbítrio. Para escaparmos desta lei que nos ata às sucessivas vidas, devemos, antes de mais nada, controlar nossa mente e nossos atos para superarmos a casualidade. Isso aqui é o ponto de vista hermético, né? Que ele também tem a sua crença, vamos dizer, na pluralidade das vidas, né? Que a vida não é só essa, já teve anteriores, terá outras, mas é um ponto de vista interessante e cujo texto tudo que eu passar para vocês e nós debatermos hoje estará logo em seguida no site da nossa comunidade Vida Inteligente. Então, segundo o princípio hermético, todo efeito tem a sua causa e toda causa tem seu efeito, mas tudo dentro de uma lei. É claro que o dia que nós tivermos consciência do que é essa lei e como é regida essa lei, aí nós vamos poder ter consciência também de que tudo que a gente faz, toda ação gera uma reação, né? Isso aqui é um tema que nós vamos abordar em breve também, ação e reação, mas da causa e do efeito. E o grande problema hoje do ser humano, mesmo assim, independente de filosofias, independente de qualquer coisa, é que mesmo no nosso dia a dia, o que a gente faz todos os dias, o que muitos médicos fazem hoje, muitos psicólogos, muitos da área terapêutica e da área da saúde, claro que toda regra tem exceção, né? Eu estou generalizando. Nós vamos no médico e o médico, na sua pressa, porque nós não vamos particular, nós vamos em convênio e eles ganham muito pouco no convênio, então eles têm que atender muita gente para compensar. Então, nossa, vai cair. Então, a gente vamos no médico, que nem eu aqui, doutor, eu estou 2 semanas, desde que eu voltei do Rio de Janeiro, aí estou tossindo. Ah, então deixa eu dar uma auscultada, me ausculta aqui, tudo isso aqui, tal. Toma aqui, ó, vai tomar isso aqui, que é um broncodilatador, tal, isso aqui e tal, vai tentar aliviar a tosse, acabou. Então, o que ele fez? Ele me deu um remédio para cá, ele me deu um remédio para o efeito. Ele me deu o efeito, ele me ouviu, me auscultou, mas ele não foi atrás da causa. A causa pode ser de origem alérgica, pode ser qualquer outra coisa, mas não, e é assim, todo lugar trata-se do efeito. Você está com uma dor de cabeça, você toma uma aspirina, não procura médico coisa nenhuma. Sua menstruação atrasou, não tem problema nenhum, vou tomar algum remedinho aqui, vou esperar mais alguns dias, pronto, veio, legal. É o efeito. Aí um dia, de tanto você dar paliativo para os efeitos, né? Quando se descobre a causa, meu amigo, você já está com o ticket tirado para o lado de lá, né? Então é assim, nós temos que ficar atentos à questão dos efeitos. Nós temos que desabituarmos-nos dos efeitos. Nós temos que buscar a causa. A gente já dizia, eu sempre trabalhei nesse aspecto, até na própria medicina. Uma anamnese, ou seja, um diagnóstico bem feito, é cura praticamente certa. Ou seja, você buscar a causa daquilo que está
atormentando aquele paciente, você vai ter 99% de possibilidade de chance de você curar esse paciente, porque você descobriu a causa dos efeitos dele, ok? Então vamos voltar aqui um pouquinho para vocês participarem. Eu só começo a falar e aí já viu, né? Opa, esse assunto rende, diz o André, tá? Para quem não deu bom dia, eu não vi entrar. O André diz, e tudo isso foi falado há não sei quanto 1000 anos atrás e é tão atual que surpreende. Parece que se fala nos dias de hoje. Isso é verdade, são assuntos atemporais, né? André diz, Cabalion é fantástico, podemos discutir as 7 leis durante dias com temáticas atuais. Concordo, Cleonice, que é temporal. Bom dia, Marcos e Soraya estão aqui de novo, tá? Ótimo, a casa está crescendo aqui. Felizes daqueles que estão aqui conosco, né? E também os que vão ver depois. Um outro aspecto que eu queria abordar hoje, para a gente ler também, isso é importante o que eu falei no começo, eu gostaria que vocês se atessem a isso, né? De não se satisfazer com o efeito. Vocês têm filhos, vocês têm irmãos, vocês têm pais, vocês têm pessoas que vocês gostam, colegas, todo esse negócio. Então não adianta você dizer, toma isso que você vai melhorar, toma aquilo que você vai melhorar. Isso aí você está cessando o efeito. Nós temos que buscar as causas para que a gente possa ser saudável em todos os níveis. Qual é a causa? Qual é a causa da minha depressão? Qual é a causa do meu desânimo? Qual é a causa do meu cansaço? Qual é a causa da minha insatisfação? Qual é a causa do fracasso do meu relacionamento? Qual é a causa da minha infelicidade? Qual é a causa do meu sentimento de solidão? Pô, as causas. Vamos atrás das causas. O efeito todo mundo conhece. E para você só cessa efeito quando cessa a causa. Grego, você não está contando novidade nenhuma. Eu sei que eu não estou contando novidade nenhuma, eu só estou lembrando, né? Que quando o Colombo lá, aquele cara lá que descobriu a América, botou o ovo em pé, Colombo, qual é que é a tua? Isso aí qualquer um de nós faz. E por que vocês não fizeram antes? E teve que ser Colombo e está famoso até hoje. Porque ele foi o cara, né? O cara sou eu daquela época, né? Fez aqui e mostrou para todo mundo. Então, às vezes o evidente é tão evidente que passa despercebido. Grego, o que você está falando é óbvio. Oh, que legal, que é óbvio. Então, fixe esse óbvio na sua cabeça, bote uma plaquinha na sua casa, ali no seu espelho, assim. Opa, lembrar-me da causa. Que causa? Aí você vai começar a pensar que causa. Causa de tudo, da tua insatisfação, do teu dia a dia, o que não te agrada, por que você não arruma um emprego legal, por que você não gosta da sua cara, por que você está mais gordo. Tá vendo? Tem muitas coisinhas aí para a gente se atentar. A Cris de Sampa, consultei um acupunturista e um ortomolecular e os dois foram na causa. É a medicina diferenciada, sem dúvida. A ortomolecular é a bola da vez. Existem muitos bons médicos ortomoleculares. Rodrigo, causas de origens metafísicas também? Causa não precisa ser só física, pode ser metafísica também. E toda causa ela começa lá em cima. Toda. Invariavelmente ela começa fora do corpo, né? Para depois vir a somatizar no corpo. Aí já é o efeito. Efeito. No corpo já é efeito. José Carlos. É isso mesmo. É isso aí, grego, não damos atenção ao óbvio. Tá aí. Tomara que fique gravado e possam assistir isso aqui, né? Fico feliz, todo dia eu acesso ali. Eu acesso não para ver o meu Ibope. Não estou nem aí com o meu Ibope. Já sou um cara que, tem mais hora disso aqui do que urubu de voo. Mas fico feliz quando eu vejo o número de acessos a esse programa. Cada um, vibro por cada um. Se tiver 20, 21, 22, 23, eu fico feliz da vida. Só mais uma pessoa que toma ciência disso aqui. Agora, deixa eu falar. Bom dia, Júlio, tudo bom? Paulo Weller. Grego, os problemas físicos acometem nas pessoas pelo karma acumulado. São elementais que agem nas células? As causas são psicossomáticas? E com Paulo, você chegou agora, eu disse que eu não queria abordar o
tema causa e efeito pela questão espiritual ou kármica, né? Isso aí deixa para as outras doutrinas falarem sobre isso. Nós estamos abordando pelo lado hermético e nós vamos falar agora daqui a pouquinho sobre o lado filosófico. Nós estamos falando da questão de que todo efeito é gerado por uma causa, claro, e o importante é a gente buscar a causa. A causa, onde é que ela está? Esta é a questão. Ela é psicossomático? Pode ser. As causas podem ser elementais entrelaçados, como nós falamos ontem? Claro que podem ser. Tudo você cria fora para somatizar dentro do seu corpo, né? Tudo começa fora para depois ir aqui. Quando eu trabalhava em grupos de cura, a gente era líquido e certo, 98% de todas as doenças eram de origem emocional. Então a causa é emocional. Então nós temos que buscar no equilíbrio das nossas emoções a grande causa do que nos aflige e somatiza no corpo físico, naquelas coisas que a gente chama de doenças. Ug Lips, bom dia Ug Lips, não sei quem é você, mas bom dia assim mesmo. Gilmar, o problema sempre está no nosso interior, o difícil é mergulhar nele e ter coragem de modificá-lo, indubitavelmente. Nossa, vão passar filósofos, já passaram, vão passar para frente, outros ali vão ficar falando a mesma coisa, que tudo está dentro de você e você nunca vai, nós nunca vamos procurar onde está, né? Nós vamos sempre procurar assistindo vídeo inteligente interativo, lendo livros, ouvindo palestras, tudo isso aqui fora, e as pessoas de fora vão dizer, olha, o grande problema está dentro de você. Então precisa a gente de fora dizer que está dentro, mas você não acredita e vai buscar fora. Então disse tudo, Gilmar, bem-vinda. Nunca tinha visto você na nossa sala, bem-vinda e obrigado pela sua contribuição. Cris de Sampa, por falar em Ibope, fiquei decepcionada com a entrevista do Von Däniken ontem no Jô. Pouco tempo para falar, o Jô deu mais importância para uma comediante que para um escritor poderia ter trazido mais se tivesse tempo. Bom, sem comentários, né? Sem comentários. Primeiro que é o programa dele, ele faz o que ele bem entender no programa dele. E todo mundo sabe, e assiste quem quer. Ontem eu dei a dica, eu particularmente não assisti, mas hoje de manhã, em função da orientação que eu dei, eu li muitas críticas a respeito, que ele não deu tempo algum, que preferiu ficar lá com uma comediante, e para o Däniken deu alguns minutos e paciência. Mas é assim, faz parte. Eu sou do ponto de vista do seguinte, é melhor 2% de alguma coisa do que 100% de nada. Então, o Däniken está aqui dando palestra, trazido pelo meu amigo Rafael Cury, vai ficar até o fim do mês. De qualquer forma, ele aparecendo no Jô Soares, mesmo com 5 ou 10 minutinhos de Jô Soares, não interessa, é uma evidência grande, muita gente vai atrás, muita gente soube que o Eric Von Däniken está no Brasil, ok? Flávio disse que não dá para se pensar, esperar algo diferente. Claro que não. Todo mundo já sabe o estilo. Aqui, quem assiste Vídeo Inteligente Interativo sabe o estilo do grego, só assiste quem quer, porque sabe que aqui é tosse, é bateção de porta, é o dia que eu estou de mau humor, eu conto as minhas coisas. Então é assim, assiste aqui quem fala, pô, legal, o cara é autêntico, eu vou assistir ele. E assiste Jô Soares, quem quer assistir Jô Soares, quem gosta do tipo dele, das brincadeiras dele, tudo, né? Então é isso aí. Vai no Vida Inteligente, por que não? Claro, de repente um dia ele está aqui em Floripa e acontece, trago com todo o prazer, né? Bom dia, Newton. Vamos agora abordar então a lei de causa e efeito pelo lado da filosofia. Que é isso, grego? O que é isso? Filosofia, sim, senhor. A lei de causa e efeito, afirmada como sendo uma lei em filosofia, argumenta que todo efeito deve ter uma causa. Pelo menos nesse ponto de vista, todos são unânimes, né? Todas as doutrinas, as leis, tudo isso aqui falam a mesma coisa. É uma argumentação usada pelos criacionistas para questionar a teoria da evolução dos seres vivos como solução da origem da vida. Descartes afirmou que não há nenhuma coisa existente da qual não se possa perguntar qual é a causa. Olha só, Descartes, quanto tempo atrás lá na minha terra, ali, na Grécia. Aristóteles afirmava que uma pedra de granito poderia se transformar numa estátua desde que um escultor se dispusesse a esculpi-la. Isso. Já dizia o... Como é que era o nome dele? Puxa, agora esqueci, hein? O que fez a Capela Sistina, não importa, vocês vão saber quem é. Fala, puxa, como é que você consegue fazer... Michelangelo, como é que você consegue fazer obras tão maravilhosas assim na pedra? Ele falou, eu só tiro o excesso da pedra, só isso. É isso aí. Uma pedra de granito poderia se transformar numa estátua desde que o escultor se dispusesse a esculpi-la. Ou então, desde que o escultor
conseguisse achar naquela bruteza toda o que estava, o produto final que todo mundo se encanta depois, né? Aristóteles acreditava que na natureza havia uma relação de causa e efeito e também acreditava na causa da finalidade. Deste modo, não queria saber apenas o porquê das coisas, mas também a intenção, o propósito e a finalidade que estavam por trás delas. Olha só, causa e efeito pela filosofia. Sobre a causa ser superior ao efeito. Os criacionistas afirmam sobre sua aplicabilidade e amplo reconhecimento em diversas ciências como na física, na química, na biologia, na filosofia e na sociologia. Contudo, existem questionamentos quanto à causa ser sempre igual ou superior sobre o efeito. Pode-se alegar que se trata de uma falácia, seria uma simples faísca, pode deflagrar uma explosão diante de uma enorme quantidade de pólvora. Acontece que a faísca sozinha não seria capaz de provocar uma explosão. Existe uma causa escondida que nós não vemos a olho nu. Na pólvora, o enxofre e o carvão são os combustíveis, e o nitrato de potássio fornece oxigênio, de forma que a combustão ocorre muito rapidamente. Observa-se que parte do conflito parte do pressuposto que a causa sempre se situa no agente. Contudo, o fato é que ela também pode estar intrínseca ao reagente. Olha só a abordagem da lei de causa e efeito. O funcionamento de um motor depende de um conjunto de circunstâncias favoráveis ao seu funcionamento, de forma que devemos cuidar para que a parte não seja confundida com o todo. A parte não seja confundida com o todo, em se tratando de um sistema complexo. Logo, o conceito de superioridade não resiste na complexidade, pois o ponto fraco da estrutura complexa a coloca em nível de inferioridade. Na física, um mínimo nêutron pode desencadear uma fissão no núcleo atômico como o do urânio, que contém muito mais do que um nêutron, causando uma fissão nuclear. Porém, no espaço, dizemos que um corpo menor é atraído por um maior. Em biologia, o exemplo seria direto e banalmente simples, pois um grupo pequeno e suficiente de bactérias patogênicas de volume e massa minúsculo pode levar à morte um organismo complexo, como, por exemplo, o humano, ou mesmo uma população inteira de indivíduos. Olha essa abordagem: física, química, biologia, filosofia e sociologia, a lei de causa e efeito de uma forma filosófica. Na sociologia, basta lembrarmos que um pequeno grupo de indivíduos, munidos de discurso convincente e popular, podem conduzir uma população inteira a revoltas ou revoluções. Revoltas ou revoluções são o efeito. E a causa, um pequeno grupo de indivíduos que, munidos de um discurso convincente e popular, conduzem essas pessoas a revoltas e revoluções. Questões de causalidade na evolução dos seres vivos são estudadas seriamente em biologia e nas discussões sobre teleologia no processo evolutivo. Vocês viram só que... Vocês já imaginaram que foi aqui, por falar em... Tá. Flávio diz, mesmo com porta, que porta é essa aqui, grego? O assunto é bem melhor, viu? Que é porta? Não sei. Mas vocês estão percebendo aqui, ó, já falamos sobre o aspecto hermético, a sexta lei, né, o princípio de causa e efeito, e agora o princípio filosófico de causa e efeito. O princípio espiritual, espiritualista e toda aquela blá 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 do karma, tudo isso aqui todo mundo conhece. Nós estamos abordando por uma outra visão, nós estamos dando subsídios para que a gente possa ter mais compreensão sobre essa questão de lei de causa e efeito. Nós temos que tirar sempre isso aqui. Todo dia eu vou fazer isso aqui, né? A viseira, para que a gente possa, nossa, que lindo, estou enxergando bem, olha o meu lado esquerdo, meu lado direito, em cima, embaixo, atrás. Eu posso olhar agora. Por quê? Porque eu me permiti, eu tirei essa viseira toda aqui. Então tá todo mundo quietinho aqui, vamos continuar. Tem aqui um outro texto aqui, onde é que está? Não, esse aqui já separei. Um outro texto que eu trouxe, que essa foi, puxa vida, essa é mais comprida aqui, mas agora nós vamos, já que vocês estão falando de, deixa eu ver primeiro o que a Cris disse. Mas na sociologia, Tiradentes se deu mal, conduziu sua pequena massa como era possível nas circunstâncias, mas o efeito sobre ele mesmo foi terrível. Tá? A questão do Cris, a questão do Tiradentes é uma questão que nos foi vendida desse jeito. Eu conheço
eu conheço versões sobre Tiradentes, a história dele, que é totalmente diferente disso aí que a gente estudou na escola. Então, respeito, e a sua opinião tenho certeza que é em cima daquilo que você conhece sobre Tiradentes. Mas não necessariamente a história é como nos foi contada ou passada, né? Isso que é importante. E finalmente, assim, para a gente abordar por um outro prisma, esse já é um pouquinho mais longo, né? Cleonice, bastante informação entrelaçada, ler o texto será muito bom, claro, nós estamos aqui debatendo, trocando uma ideia, depois o texto fica disponível, como ficou disponível todos os textos que nós usamos como contribuição essa semana e já estão disponibilizados. Vocês sabem que 5 minutos depois que acabou o programa, já está lá no grupo Vida Inteligente. Tá, e agora eu vou contar para vocês. Olha só a notícia que está no site da Inovação Tecnológica, uma notícia recente, podemos considerar, em outubro, 20 de outubro de 2012, que diz, olha só o que diz: causalidade quântica questiona a sequência de causa e efeito. Eu vou repetir, vocês vão ler depois. Causalidade quântica questiona a sequência de causa e efeito. Olha só o que eles foram descobrir, os cientistas. Nós estamos falando de ciência aqui, nós estamos falando de elucubração, não. Circularidade causal. O conceito de causalidade é inseparável não apenas da ciência, mas também de nossas expectativas comuns do dia a dia. A ideia básica de causa e efeito é que os eventos no presente são causados por eventos no passado e, por sua vez, serão causas de eventos no futuro. Claro, se a gente não trabalhar. Tudo parece criteriosamente ordenado por uma inexorável linha do tempo. Mas um trio de físicos da Bélgica e da Áustria mostrou que no reino do infinitamente pequeno, onde as coisas são governadas pelas leis da mecânica quântica, causa e efeito podem ser bem mais complicadas. Elas podem coexistir. Segundo eles, é possível conceber situações nas quais um evento pode ser tanto a causa quanto o efeito de outro. Olha só que importante isso aqui, hein? Segundo esses 3 físicos, é possível conceber situações nas quais um evento pode ser tanto a causa quanto o efeito de outro evento. Putz. Ou seja, A pode ser a causa de B, mas pode ser simultaneamente consequência do B que ele próprio causou. Embora ainda não esteja claro se situações assim podem ser encontradas na natureza, o simples fato de serem possíveis pode ter um grande impacto sobre a própria mecânica quântica, assim como sobre a computação quântica e a gravidade quântica. Aí eles fizeram um experimento mental. Boa, está todo mundo quietinho, bonitinho, conectado. Boa, Simone. Esse experimento mental foi o seguinte: uma das coisas mais esquisitas dentre as milhares de esquisitices da mecânica quântica é que uma partícula pode estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Esquisito, mas muito bem demonstrado pelos experimentos. Incrível, né? Uma partícula pode estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Esse fenômeno é chamado de superposição, sendo responsável pelo estranho experimento mental conhecido como gato de Schrödinger. Imagine um outro experimento mental. No mundo clássico, esses que nossos sentidos detectam, Maria entra numa sala e encontra um papel com algo escrito. Ela lê a mensagem, apaga-a e então escreve sua própria mensagem. Maria esteve aqui. Vou repetir, tá? Imagine o experimento mental. Maria entra numa sala e encontra um papel com alguma coisa escrita. Ela lê a mensagem que está escrita lá, apaga essa mensagem e então escreve sua própria mensagem. Maria esteve aqui. Mais tarde, João entra na mesma sala, encontra a mesma folha de papel, lê a mensagem, apaga a mensagem da Maria e então escreve a sua própria. João também esteve aqui. Ora, nesse nosso mundo clássico, Maria nunca poderá saber que João esteve na sala, porque ao sair, João de fato nunca esteve na sala. Concorda? Ele só chegou depois. Então Maria não sabe. Né? Deu para entender o mecanismo? Depois vocês vão ler, que eu vou publicar aqui, vocês vão ver que uma causa pode ser o efeito da outra. Muito louco.
Isso é quântica, quântica. Já não estamos lucubrando, não. Estamos falando em coisa de cientista. Superposição de eventos. Mas tudo muda se o experimento passar a ser governado pelas leis da mecânica quântica. Imagine que, em vez de um papel, nossos dois heróis, a Maria e o João, encontrarem na sala um qubit, um sistema quântico para ler e registrar suas mensagens. Nesse caso, o evento pode seguir as leis da mecânica quântica e, portanto, pode estar em superposição. Assim, nosso qubit poderá conter simultaneamente a mensagem de Maria e a mensagem de João. Dá para captar? E Maria poderá ler que João também esteve na sala e mudar o que faria em relação a isso, ainda que João não tinha chegado na sala. Olha que coisa louca, e é real. Maria poderá ler João também, que João também esteve na sala, e mudar o que faria em relação a isso, ainda que João não tenha chegado na sala. Na verdade, é um pouco mais do que isso, pois os físicos afirmam que são os próprios eventos que estarão em superposição. Efetivamente, o evento Maria entra na sala primeiro e deixa a mensagem antes de João, estará existindo ao mesmo tempo que o evento João entra na sala primeiro e deixa a mensagem antes de Maria. Uma autêntica violação quântica da ordem causal ou da sequência temporal. Fantástico. E no texto que eu vou passar tem as referências da data, o local onde foi publicado, quem são os cientistas e tudo mais, né? Teoria e realidade. Uma superposição assim, contudo, nunca foi considerada na formulação padrão da mecânica quântica, uma vez que a teoria sempre assume uma nova ordem causal definida entre os eventos, comentou Ognian Oreshkov, da Universidade de Bruxelas, na Bélgica, um dos autores da nova teoria. Mas se acreditarmos que a mecânica quântica governa todos os fenômenos, é natural esperar que a ordem dos eventos possa ser indefinida, da mesma forma que a localização de uma partícula ou sua velocidade, acrescentou Fábio Costa, da Universidade de Viena, na Áustria. Ou seja, uma seta do tempo que aponte sempre na mesma direção, respeitando um tempo global imanente, é um pressuposto da teoria e não uma conclusão. Embora seja forçoso admitir, no novo quadro teórico, que um pressuposto e uma conclusão quânticos podem coexistir. Um pressuposto e uma conclusão quânticos podem coexistir. Mas a natureza não precisa obedecer aos postulados da teoria que tenta explicá-la. Em vez disso, é mais razoável assumir que a natureza obedeça suas próprias leis. E finalizando, propriedade ou ponto de vista. Por mais estranha que pareça, a nova proposta é importante para que possamos compreender se uma ordem causal definida é uma propriedade intrínseca da natureza ou se é apenas algo que deriva da forma como interagimos com a natureza. Antes de qualquer conclusão, porém, talvez seja necessário deixar os papéis de lado e ir para a natureza, tentando encontrar lá algum indício de uma superposição de eventos que embaralhe a tão querida lei de causa e efeito. Sensacional, sensacional. Então, aqui, daqui a pouco eu disponibilizo para vocês. O nome, quem fala aqui? Gilmara, isso sempre me surpreende. O que surpreende a Gilmara? Deixa eu ver aqui. Tem um vídeo, diz a Cleonice, tem um vídeo de 2 partes que mostra a questão. Posso postar no VI. Então faz isso. O que é isso? Efeito borboleta, sincronicidade? Ok, se está com a questão. Gilmara diz que isso sempre surpreende e encanta, quebra os paradigmas e nos obriga a pensar de maneira diferente. O nome do vídeo, pelo que recorde, é Um Paralelo entre Física Quântica e Budismo. Deve ser interessante, isso é bom. Simone, tem algo a ver com o que acontece no filme Déjà Vu? Legal, Cleonice, ainda não vi. Super grego. O que tem super grego aqui? Bom dia, Adélia, tudo bem? Bem-vinda, hein? Está lá plantando feijão, colhendo soja. Essa é a nossa fazendeira, Adélia, bem-vinda sempre. Mostra o que você falou. Tá, e essa Cleonice, ok. Bem, pessoal, deixa eu ver quem está na sala então. Já estamos em cima da pinta. O programa de hoje, eu já vi que ele é meio complexo, né? Mas a disponibilização desse texto vai ajudar vocês. E a casa está cheia, hein? Que bacana, hein? Gente nova também, né? Rafael, Marcos e companheira, Cleonice, Flávio Mota, Adélia da Mata, Walter Santos, Fernanda Rosângela, José Carlos, Márcia, Luciano, Gilmara,
André, Júlio, Simone, Edu Mendes, Ednilson, Rodrigo, Cris, Marli, Paulo Vela, Newton, Schnukruk, Flukruk e Plukitux. Esses nomes estranhos, mas que legal, muito bacana. E então nós vamos ficar aqui por hoje. Vocês podem continuar na sala. O fato de eu desligar aqui não quer dizer nada. Eu só desligo para que vocês possam ficar à vontade e eu já preparar, fazer a conversão para colocar no YouTube e colocar também na Rádio Vida Inteligente para que vocês possam ter o download e publicar também no Grupo Vida Inteligente o texto que a gente compartilhou hoje aqui, ok? Então amanhã Jorge e eu estaremos indo para Jaraguá do Sul, onde o Jorge vai bater um papo com o pessoal do Surya, que é um grupo de yoga lá, e eu vou acompanhá-lo. Ele pediu que eu acompanhasse, eu irei com o maior prazer, e nós vamos lá amanhã das 14 às 16 e esperamos que a gente possa satisfazer a expectativa do pessoal. Então eu quero que vocês tenham um bom fim de semana sempre, fiquem em paz e um fraterno abraço.